paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Acessibilidade em Ação da Igreja Cristã Maranata. Estamos muito felizes em ver o crescimento contínuo do trabalho de acessibilidade em nossas igrejas. Em especial, temos notado a importância do trabalho realizado com os nossos queridos irmãos idosos. É admirável a assistência e a dedicação que temos presenciado por parte de todos os membros das igrejas. Hoje, temos o privilégio de receber conosco a doutora Carla. Doutora Carla, a paz do Senhor, doutora Carla. Eleonice, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão nos assistindo, a paz do Senhor. E é uma grande alegria, uma bênção, né? Participar desse quadro de acessibilidade. É um privilégio tão grande porque a gente aprende, a gente se evolui, né, como ser humano e acabamos saindo daqui com um crescimento, sabe? Com essa questão de ter nas nossas vidas, né? Essa questão de acessibilidade bem aflorada, que é muito importante. Que bom estarmos aqui, então, com a doutora Carla. Ela é advogada, especialista em questões previdenciárias. Ela irá abordar um tema de extrema relevância para a acessibilidade aos idosos. Ela irá esclarecer diversos aspectos legais que impactam essa parcela da população. Abordaremos perguntas sobre como a legislação trabalhista e previdenciária trata das questões específicas dos idosos no ambiente de trabalho. Também falaremos sobre quais os principais desafios enfrentados por eles, as medidas legais que as empresas devem adotar para promover a inclusão e acessibilidade, além da atuação da advocacia para garantir os direitos dessa faixa etária. Vamos então dar início a este diálogo, onde teremos a participação da doutora Carla aqui conosco, nos apoiando neste programa para retirar essas dúvidas que muitas vezes surgem, não é mesmo? Doutora Carla, a senhora hoje está aqui para fazer esses esclarecimentos, né? E com certeza tem muito para nos falar, não é? Sim, é um assunto de extrema importância, relevância. E é claro que a gente tem inúmeras situações para abordar, o nosso tempo não nos permite abordar tudo. Verdade. Mas a gente vai abordar aquilo que é mais pertinente, né? O que acontece? A gente tem, Leonice, o Estatuto da Pessoa Idosa, né, que ele veio para assegurar, regulamentar e assegurar os direitos das pessoas idosas, que são aquelas com idade de 60 anos a mais, de 60 ou mais de 60 anos. E a gente tem, as pessoas idosas têm vários direitos. Dentre eles têm o direito da reinserção, da manutenção no ambiente de trabalho, que é muito importante. Por quê? Porque hoje, o que acontece? Com a reforma da Previdência, aumentou o tempo, a idade, né, para se aposentar. O homem permaneceu 65 anos, a mulher aumentou 2 anos, 62, a aposentadoria por idade. E anteriormente, antes da reforma que aconteceu em 2019, a pessoa trabalhava e quando ela atingia o tempo, o homem 35 anos de trabalho, de contribuição, e a mulher 30 anos, independente da idade. Se tivesse com 50 anos, ia se aposentar. E hoje essa idade aumentou. Então hoje precisa ter o tempo, a regra geral, e também a idade. Então imagine uma pessoa que começou a trabalhar aos 16 anos. Ela não vai conseguir se aposentar com 35 anos de trabalho ou a mulher com 30. Ela vai ter que o homem 65, a mulher 62. Então imagina, o ambiente, as pessoas, então, quando fizerem, né, completarem 60 anos, elas vão ter que se manter no ambiente de trabalho. Sim. Né? Então a mulher vai ter que se manter pelo menos 2 anos e o homem pelo menos 5 anos. Então é importante a gente discutir dessa reinserção ou manutenção no ambiente de trabalho, porque você imagina, quando as pessoas vão tendo mais maturidade, mais idade, mais experiências, elas acabam se preocupando, e é uma preocupação assim, muito pertinente, de serem demitidas, né? Porque infelizmente a gente está numa sociedade em que existe o preconceito, né? Hoje tem até um termo usado que é o etarismo, que é um preconceito relacionado à idade. Isso tem muito, e se a gente não mudar a nossa cultura, se a gente não falar mais sobre o assunto, se as empresas não adotarem algum mecanismo dentro das empresas mesmo de forma interna para mudar essa mentalidade, as pessoas idosas vão ser sempre discriminadas e vão sempre enfrentar preconceitos. Nós estamos aqui até hoje, né, participando desse programa para
ajudar a mudar mesmo, assim, sabe? Colocar na mentalidade dos gestores das empresas, dos jovens, o respeito com as pessoas idosas e sem contar não só o respeito, mas também de entender a valorização que as pessoas idosas têm. Sim. Porque além da experiência, você imagina, as pessoas idosas têm muito a nos acrescentar. E até é pertinente até tocar neste assunto, já que a senhora falou sobre isso. Foi feito um estudo que os idosos, pessoas idosas mais maduras, né, têm um alto de conhecimento maior do que essa juventude de hoje. Por quê? Porque existe o período mesmo da pessoa estudar, da pessoa... E éramos assim, antes de estarmos com essa tecnologia toda, ao qual leva os jovens a ter aquelas coisas de imediato, né? Sim. Os idosos tinham costume, e temos ainda costume de ler, leitura. Os jovens hoje quase não fazem isso, né? Então, essa parte também da importância do conhecimento que esses idosos têm nos locais de trabalho é importante, né, doutora? Essa parte que a senhora citou, né, sobre essa forma, né, dessa conscientização ao tratar os idosos, mas também essa parte da valorização, né? Exatamente. A pessoa com mais experiência, a pessoa madura, ela agrega muito, principalmente para aquele que é jovem. Então precisa haver esse equilíbrio. É importante que dentro dos ambientes de trabalho exista esse equilíbrio das pessoas mais jovens, que elas estão vindo cheias de vigor, né? Às vezes são muito... elas têm mais facilidade com as questões tecnológicas, até pela idade, pela geração, mas elas não têm vivência, não viveram ainda. Às vezes ela tem até a teoria, mas na prática elas não têm, porque elas ainda não viveram. Então é importante ter as pessoas idosas nos ambientes para ver essa troca de experiência, sabe? Se o mais novo, o mais jovem é muito ligado à inovação, à tecnologia, o idoso ele vai ter experiência. Ele vai ter mais conhecimento na área, né? Teoria e prática. Então, assim, agrega muito valor. E sem contar que, geralmente, né? A gente não vai dizer que isso é regra, porque existem as exceções, tem a questão da personalidade de cada um, da formação. Só que as pessoas idosas, geralmente, são muito mais comprometidas. Até porque vêm de uma geração diferente, né? Então, elas se A escola rígida, Exato. Né? As escolas eram mais rígidas. Sim, questão de pontualidade, de comprometimento, até mesmo a preocupação de perder o emprego. E que às vezes o jovem consegue com tanta facilidade, entra no mercado de trabalho com mais facilidade. Principalmente se for capacitado, né, doutora? Exatamente, ainda mais se for um capacitado. E aquela questão que você abordou aí sobre o imediatismo, né? O jovem é muito imediato. Ele quer tudo para agora, via de regra é assim, e o idoso já é mais... A pessoa idosa já é mais cauteloso, né? Então, doutora, é importante ter esse equilíbrio. Sobre as questões de aposentadoria, né? Tem uma questão até... eu penso que é importante até que outras pessoas saibam. Por exemplo, um idoso já está próximo, né, à aposentadoria. E ele trabalha no órgão público, né? E vai se aposentar. Só que antes de passar em concurso e trabalhar no órgão público, ele trabalhava no CLT, né, em outras empresas. Como fica a aposentadoria deste funcionário público, né, que está para se aposentar? Como que é essa organização em questões de aposentadoria? O que ele trabalhou anteriormente? Conta? Como que a senhora trata disso? Entendi a sua pergunta. Então, a gente está falando de uma pessoa que antes trabalhava no regime geral, contribuía para o INSS e depois passou no concurso e começou a contribuir para o regime próprio. Nesse caso, tem algumas opções que a pessoa pode optar. Primeiro, ela pode pegar esse tempo que ela trabalhou contribuindo para o INSS e levar para o regime próprio, então ela vai averbar e vai somar os dois tempos. Mas pode ser que aquela pessoa trabalhou um tempo longo no regime próprio, contribuindo para o regime próprio, né, como servidor. Então, o que ela pode fazer depois que se aposentar, né, como servidor? Ela pode se aposentar também no INSS. Para isso, tem alguns requisitos. Vamos imaginar que ela já tem o tempo mínimo que precisa para o INSS, que para a mulher ou homem, 15 anos, né, se esse homem já contribuía antes de 2019,
se ele passou a contribuir depois da reforma da Previdência, o homem vai precisar de 20 anos pelo menos. Mas vamos pensar que na pessoa idosa, então ela já contribuía antes. Então, se ela já tiver 15 anos de INSS, ela pode se aposentar também, né? Desde que o homem tenha 65 anos e a mulher 62. Só que vamos imaginar que ainda falta algum tempo, né? Falta 5 anos, 10 anos, que seja. O que ela pode fazer? Ela pode voltar para o mercado de trabalho, isso contribuindo para o INSS, e esperar o tempo mínimo e se aposentar, e ter 2 aposentadorias, o que é muito vantajoso. Né? Porque, assim, qual que é a grande preocupação hoje? Como as pessoas vão precisar ficar mais no mercado de trabalho e as pessoas estão vivendo mais tempo, né? Hoje, até a ciência nos proporciona isso. As pessoas estão se cuidando, então tem aumentado mesmo a expectativa de vida. Então, é importante até essa observação, essa pergunta que você fez, porque às vezes quem está nos ouvindo está nessa situação. Tem um tempo lá que contribuiu para o INSS, imagina você aposentado com 2 aposentadorias. Isso é muito bom, porque quando a gente chega aos 60 anos, 65 ou mais, é aí que a gente vai precisar cuidar mais da saúde, plano de saúde aumenta, geralmente precisamos de mais medicação, então assim, acaba aumentando a despesa. Então é muito bom se programar e saber dessas, ter esse conhecimento, né? Porque existe essa possibilidade, sim, de se aposentar nos 2. Uma pergunta, mesmo independente de função, porque eu sei que professores, né, pode ter dois empregos, 2 aposentadorias, mesmo o trabalho a função que ele exerce não permita 2 empregos, quando ele se aposentar, ele pode ter esse direito de aposentadoria? 2? Ele pode ter direito porque a gente não está falando de período concomitante, entende? Ele trabalhou antes no regime próprio e quando ele estava como servidor, estava exclusivamente como servidor. E aí depois, imagina, ele pode voltar, ele é servidor, ele não vai poder estar no serviço público como servidor naquele regime, mas ele pode voltar para o mercado de trabalho, para uma empresa privada ou como um empresário, enfim, né? De várias maneiras ele pode começar a contribuir para o INSS depois que ele se aposenta no regime próprio, porque a gente não é período concomitante, então não existe nenhum impedimento. Entendi. É possível sim, até mesmo porque assim, se a pessoa contribuiu para regimes distintos, por que não se aposentar? Como vai perder esse tempo se ela não averbar? Então é mais do que justo. E isso é importante também porque assim, o sistema da Previdência é um sistema contributivo. Quem está trabalhando está contribuindo para pagar os benefícios, né? Vamos pensar assim de uma forma bem simples, de quem está aposentado ou recebendo pensão. E no INSS é um pouquinho diferente do regime próprio pelo seguinte, a pessoa que, quando ela, mesmo aposentada, tá? Mesmo aposentada, isso é em todos os regimes, mesmo aposentada, se ela estiver trabalhando, ela vai estar recolhendo para o INSS. Então é importante o idoso, mesmo depois de aposentado, estar no mercado de trabalho, porque ele está também contribuindo para a Previdência. Entendi. Ele está ajudando a manter até a própria aposentadoria dele, ou a pensão, caso ele receba. E uma outra coisa também, que é um pouquinho diferente, que eu não sei se isso vai mudar, que no regime próprio, o que acontece? Mesmo a pessoa estando aposentada ou recebendo pensão, ela também contribui para o regime. Isso teve uma mudança agora na Previdência. No INSS, não. Se a pessoa estiver só aposentada, recebendo pensão, não estiver no mercado de trabalho, não é descontado o INSS, ela não paga a Previdência. No regime próprio, né, pelo menos alguns regimes aderiram, até mesmo para manter financeiramente, né, o regime. Tem uma outra questão também que é até importante, é comum, né, ocorrer. Por exemplo, uma senhora que trabalhou como costureira a vida inteira, né? Mas nunca pagou as contribuições, né? Simplesmente trabalhou como costureira e o esposo faleceu e ela recebe, né? Recebe a pensão do esposo. Tem como essa senhora ela comprovar ou receber uma aposentadoria além da pensão? Olha, isso acontece muito e também gera muitas dúvidas. No exemplo que você trouxe aí, né, não sei se é um exemplo real, o que acontece? Você trouxe aí um ponto importante. Essa pessoa trabalhou a vida toda e não contribuiu, tá? Então a gente tem que observar isso. Se ela nunca contribuiu e ela trabalhou por conta própria,
ela não há que se falar em aposentadoria. Ela não contribuiu, então ela não vai se aposentar. E quando o esposo dela faleceu, então ela recebeu pensão porque ele contribuía ou ele era aposentado. Ela recebia pensão. Nesse caso, ela não vai ter direito nem à aposentadoria, porque ela não contribuiu, e nem vai ter direito a um benefício assistencial, se ela fizer parte de uma família de baixa renda, porque Sim. ela já recebe um benefício previdenciário, que é a pensão. Então, só se ela começar a contribuir a partir de quando ela tiver essa informação, e aí contribuiu 15 anos, ela vai se aposentar. Agora vamos pensar numa outra situação. Ela era costureira, que muda totalmente. Tá? Ela era costureira, mas trabalhava numa empresa como costureira, ela era empregada. E a empresa não registrou a carteira dela, ou registrou e não contribuiu. Aí, nesse caso, muda totalmente a situação. Se a pessoa é empregada, ela tem uma proteção por ser empregada. Ela não era responsável pelos recolhimentos dela. E se a empresa não fez, ela não pode ser prejudicada. Aí, mesmo ela recebendo a pensão, o que ela pode fazer? Ela pode requerer a aposentadoria dela se ela já tiver cumprido os requisitos. Tem vários exemplos. E o INSS tem que averbar esse tempo. Porque tinha que ter sido fiscalizado a empresa, sabe? E não foi, então não é culpa dela. Então, nesse caso, ela pode requerer a aposentadoria, mesmo se o INSS negar, porque via de regra ele vai negar, mas ela pode judicialmente comprovar que ela trabalhou todo esse tempo e ela tem direito à aposentadoria. E existe uma terceira situação. Antes de irmos para a terceira, mesmo que esta empresa nem exista mais, não se localize ou não exista, mesmo assim ela consegue? E como que ela vai provar, né? É isso aí, ela tem que provar. O que acontece muito é que a empresa registra, aí a pessoa fica lá o tempo todo. Não, a pessoa também não entra no INSS para verificar se as contribuições estão sendo realizadas. E ela só descobre isso depois do momento que vai requerer a aposentadoria. Toma um susto. Meu Deus, trabalhei esse tempo todo e a empresa não recolheu. Então, ali já existe uma prova, que é o registro na carteira de trabalho, que há uma veracidade. Até porque, de repente, ela deve ter outros registros depois ou não, mas mesmo assim, existe já aquela prova. Já é uma prova material, uma prova documental. Se ela não tiver esse registro e trabalhou, aí ela precisa produzir provas. Como que ela produz provas? Pode ser registro de ponto, contra-cheque, por isso que é importante guardar tudo, sabe? Sim. E as pessoas, recibo, né? E as pessoas idosas, elas geralmente têm o costume de guardar mesmo. É muito importante guardar. Guardar os contra-cheques, os recibos de pagamento, a folha de ponto, porque às vezes a empresa fazia a folha de ponto e de repente tem foto, geralmente não tem. Mas assim, existem, se ela conseguir provar, e também com testemunha. Não basta só a testemunha, né? Precisa também ter uma prova material, uma prova documental, tipo fotos, sabe? Trabalhando ali todo aquele longo, às vezes comemoração da empresa, alguma confraternização, até aniversário. Às vezes existem, né, da gente tirar foto. E antes as pessoas tinham, até guardavam mais fotos, porque a gente imprimia, né? Eu sou da época antiga também. A gente tinha um monte de foto impressa, então é mais fácil buscar. E aí é possível sim, tendo provas. Que bom, né? Esses esclarecimentos com certeza tem, né? Muitas pessoas que precisam. E a senhora ia falar sobre a terceira situação. Mas aqui, voltando nessa aí, é importante porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer isso porque vai prejudicar o meu empregador. Fica com medo. Olha, não tem prejuízo nenhum para ele. Por quê? Acaba tendo prazo prescricional também para ele ser cobrado. E, de repente, o prazo já prescreveu há muito tempo. Então, não vai ter. Inclusive, o próprio empregador pode ser testemunha. Olha que... Porque, assim, ele não pagou. De repente, ele nem vai pagar, porque já prescreveu o tempo de cobrar. Entendi. Então, assim, não vai prejudicar nada o empregador. Muito pelo contrário. É importante essa parte, porque às vezes nem... A pessoa fica com medo, né? Fica com receio, né? E hoje em dia, a falta de esclarecimento, às vezes, leva as pessoas a ficarem receosas de até ajudar, né? A terceira opção é a seguinte, vamos pensar, então, nessa costureira que trabalhou a vida toda, mas vamos pensar assim, ela não pode receber pensão. O marido dela não faleceu, tá tudo certo. Mesmo que ele receba uma aposentadoria que seja de um salário mínimo, tá? E moram só os dois dentro de casa, ou mais pessoas que não contribuem de repente para o INSS, ou seja, não compõem renda, não tem salário, e essa pessoa faz parte de uma família de baixa renda, né? Aí nesse caso, a idade tem que ser de 65 anos ou mais.
tá? E o idoso aposentado, se for aposentado, né, de repente o marido, ele também tem que ter 65 anos ou mais, porque aí a aposentadoria dele não vai contar na renda familiar, como se ele não recebesse nada. Aí é possível o benefício assistencial de um salário mínimo. Então, assim, acaba compensando. Ela não contribuiu, mas vai ter direito ao benefício, que esse benefício assistencial é o BPC. Muita gente conhece como LOAS. LOAS é a lei. É um benefício que vem mesmo para amparar o idoso de 65 anos ou mais, que faz parte de uma família de baixa renda, que não tem como se manter, sabe, financeiramente, até mesmo para alimentação, e não tem como prover esse sustento por um terceiro. Então, é possível conseguir o benefício. E aí me surgiu uma dúvida, e vamos supor, vamos voltar então no caso da senhora que recebe a aposentadoria, e é de um salário mínimo. A pensão. A pensão, de um salário mínimo. E essa pessoa já tem mais de 65 anos. Ela tem esse direito de receber alguma ajuda? Não, se ela recebe pensão, não. Porque Né? para ter direito ao benefício assistencial, BPC, ela não pode receber nenhum benefício. Nenhum. Só Bolsa Família. Né? Porque acaba quando vem o BPC, ele substitui a Bolsa Família. Mas ela não pode receber pensão, ela não pode receber nenhuma renda. Sabe, ela não pode contribuir, ela não pode estar trabalhando e contribuir como contribuinte individual. Ela pode até, e é importante que faça isso, que contribua como facultativo. Ela não pode trabalhar, na verdade, né? Porque ela não pode, quem trabalha tem que contribuir como contribuinte individual. Aí, nesse caso, pensa a pessoa que trabalhou a vida toda, está com 65 anos, não tem mais condições de trabalhar, porque se ela tiver condições, né, ela precisa trabalhar e contribuir para o INSS, está tudo certo. Agora, se ela não tem condições de trabalhar e não tem quem provém o sustento dela, ela não consegue, ela não tem condições para isso, porque não tem renda, aí é possível ela conseguir esse benefício, mas ela não pode ter nenhuma renda de forma alguma. E quando eu falo da contribuição, é importante ela contribuir como facultativo, por quê? De repente é uma pessoa que contribuiu 10 anos, só que tem que ter 15, ela não consegue se aposentar, não tem como sobreviver, porque financeiramente falando. E o que acontece? Ela pode contribuir como contribuinte facultativo, não pode ser contribuinte facultativo de baixa renda, tá? Porque existem 3 formas de contribuir como contribuinte facultativo. Essa informação é muito importante. Não faça suas contribuições sem consultar um especialista para não ter problema. Por quê? A contribuição do baixa renda, que também é facultativa, é de uma pessoa que não... dona de casa. Ela está dentro de casa, não trabalha, e faz parte de uma família também de baixa renda, ela pode contribuir com uma alíquota de 5%. Só que aí ela precisa comunicar ao INSS que ela é baixa renda, ir no CRAS, tudo certinho para não ter problema na aposentadoria. E o núcleo familiar dela não pode ultrapassar 2 salários mínimos, a renda de todo mundo. Aí essa é uma baixa renda. A pessoa que recebe BPC, ela não pode contribuir nessa modalidade, com a alíquota de 5%. O facultativo dela pode ser com 11% ou 20%. Tá? Mas se vai contribuir em cima de um salário mínimo para se aposentar com uma aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, contribui com 11% no código de facultativo. E aí ela pode, mesmo recebendo benefício, pode contribuir como facultativo, não vai cessar o benefício dela, porque se ela contribuir de outra forma vai cessar, é como se ela estivesse trabalhando, ou se for baixa renda não vai contar depois, e depois ela consegue se aposentar quando der 15 anos. E é importante que faça isso porque não são todos os casos, tá? Mas em alguns casos a pessoa depende de benefício, recebe benefício porque não se organizou quando estava trabalhando. Porque muitas pessoas que recebem benefício hoje trabalhou a vida toda, não ficou desempregada a vida toda, só que não contribuiu, porque às vezes trabalhou por conta própria. Então essa falta até de informação, sabe? Sim. Eu me lembro que a minha mãe era... minha mãe já faleceu, mas ela era profissional liberal. Minha avó, eu me lembro assim dela falando, eu nem sonhava que eu ia trabalhar nessa área. A minha avó ficava com ela, minha avó faleceu com 92 anos, minha avó ficava, olha, realiza suas contribuições para você se aposentar, porque minha avó também havia sido profissional liberal, minha avó aposentou. Então, assim, ela tinha essa consciência, mas muitos não têm. Não tem. Então, acaba não se planejando e dependendo de benefício assistencial, que é muito ruim. Triste, né? Porque isso pode cessar um dia. Então, é bem difícil, é bem inseguro. Inclusive, Leonice, a gente até... eu participei os dias da minha mocidade com os jovens e a gente falou justamente de planejamento.
sabe, para aposentadoria. Né? E é importante começar desde jovem, sim, até para se aposentar com um valor maior. É verdade. Então, veja quanta coisa importante, né? Quantas dúvidas e devem existir mais. Inclusive, nós temos o nosso site, nós temos os e-mails que está aqui embaixo. Os irmãos podem escrever e anotar. Dúvidas que surjam, a doutora Carla, ela sempre está aqui conosco, trazendo essas informações, esclarecendo dúvidas, e é muito bom estarmos falando sobre esse assunto, porque é do nosso dia a dia. Sim. Não é? São assuntos que todos, com certeza, têm necessidade de uma compreensão. Da minha parte, sim, eu estava falando, mas eu também tenho, né, os meus familiares, e de vez em quando surgem essas dúvidas, e por eu não ter essa especialidade na área, conforme a doutora falou, é sempre bom, né, doutora, buscar um especialista, não é? Sim. Para que você faça o certo, para depois não contribuir ou não ter direito. É muito difícil, né? É bom que haja esclarecimentos. Leonice, só assim, antes da gente finalizar, eu tenho certeza que alguém vai ter essa dúvida em casa, porque assim, é muito comum alguém me fazer essa pergunta, principalmente a pessoa quando ela já está aposentada, ou seja, a pessoa idosa, que é o seguinte: então ela se aposentou e ela voltou para o mercado de trabalho, ou não saiu do mercado de trabalho, continuou trabalhando. Aí, às vezes, a dúvida que surge é o seguinte: esse tempo que eu estou contribuindo para o INSS, eu vou poder fazer uma revisão da minha aposentadoria lá na frente? Então, assim, muitos têm dúvida e às vezes, assim, ficam preocupados com isso. Nossa, eu quero manter o meu salário mais alto porque eu me aposentei com um valor mais baixo e quero fazer a revisão para melhorar. Então, só avisando que, infelizmente, não é possível a revisão. Aposentou e continuou contribuindo, só vai estar contribuindo para os cofres, né, da Previdência, inclusive, até para manter os benefícios, mas não é possível fazer a revisão para inserir esse tempo depois da aposentadoria. Não é uma boa notícia, mas é importante que todos saibam. Doutora, a senhora vai continuar conosco aqui, porque nós temos o quadro de Momentos de Libras, que tem sido assim esclarecedor. Nós temos aprendido muito, né? E nós vamos agora assistir esse quadro com a nossa irmã Helena, que muito tem contribuído para estes ensinamentos. Helena, a paz do Senhor, Helena. A paz do Senhor, Leonice, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, doutora Carla. Nossa, nós aprendemos muitas coisas importantes e essenciais, né? Agora nós vamos aprender alguns sinais do que foi dito em Libras. Passaremos o sinal de homem, de mulher, de aposentadoria, de idade. Vamos contextualizar agora? Vamos lá, sinal de mulher. Configuração da mão em A, passando aqui no rosto. Mulher. Sinal de homem. A barba, né? Homem. Vamos lá, eu falei que aprenderíamos mulher, homem, aposentadoria, AP, assim, AP, idade. Nós já aprendemos os números, então a gente vai voltar nos programas e vamos relembrar os números, ok? Sinal de advogado, olha só. Incha um lado da boca e a gente vai rodar. Esse é o sinal de advogado. E aí, quando formos buscar a nossa aposentadoria e questões trabalhistas, olha o sinal de trabalho, 2 mãos em L, para frente e para trás. Questões trabalhistas, nós vamos sim procurar, olha o sinal de procurar. Uma mão em S, outra mão em P, rodando. E aí, a gente procura como? Vamos procurar um advogado, um especialista, um profissional. Olha o sinal de profissional. Para que nós consigamos, olha o sinal de conseguir, conseguir o nosso direito. Olha, o sinal de direito. Muito bom!
Muito obrigada, doutora Carla, pelos ensinamentos. E você, fica ligadinho ao seu direito e procure sempre um especialista. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Helena, obrigada pela sua participação. Doutora Carla também, mais uma vez, queremos agradecer a senhora por estar aqui no programa mais uma vez, estar sempre conosco, esclarecendo essas dúvidas, não é? Sobre essas questões. Sinta-se à vontade para falar com o público sobre o nosso encerramento do programa. Eu que agradeço a oportunidade e é sempre um privilégio fazer parte desse quadro, né? Acessibilidade em Ação. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Queremos agradecer também a todos que ficaram conosco até aqui, né, no programa Acessibilidade em Ação, e convidamos a todos a compartilhar o link para que mais pessoas possam compreender um pouquinho mais sobre os temas que têm sido abordados neste programa. E mais uma vez, agradecemos a todos e a paz do Senhor.